a cidade da Nova Jerusalém. Na cidade da Nova Jerusalém, o Senhor me levanta acima da cidade da Nova Jerusalém. E eu vejo os 2 profetas, e eles estão agora de pé acima da cidade da Nova Jerusalém, mas não exatamente acima, em um ângulo. Então, eles vêm de cima em um ângulo. E então, pela primeira vez, agora eu posso descrever para vocês o skyline daquela cidade, a linha do horizonte da cidade da Nova Jerusalém. E então, linda, linda, eu não tenho palavras para descrever aquela cidade, extremamente linda, inacreditavelmente uma linda cidade. Eu não tenho palavras para descrever aquela cidade. Então, os prédios são brancos, eles são brancos, mas com uma matiz dourada. Então, muito caro, precioso. Uma cidade muito preciosa. Você pode ver o tesouro que é esta cidade. E então, dourada, porque ela é branca, mas ela tem um tom, uma tonalidade de dourado. Então, é muito cara. Esta é a impressão que eu tenho. Uma cidade muito cara, muito preciosa. Uma cidade muito top, o lar dos justos. E enquanto eu estou olhando aquela cidade, é claro que então, em um ponto, Deus Pai me faz ver o Senhor. Ele faz o Senhor ficar de pé lá, e então o Senhor é um pouco mais alto do que os prédios. Então, tem esta parte, vocês se lembram quando eu estava na rádio? Eu disse, eu vi o Senhor de pé lá. Mas eu quero descrever os prédios da cidade da Nova Jerusalém. Então, eu pude ver a linha do horizonte dos prédios, eu pude ver o tesouro maravilhosa. Eu também pude ver a arquitetura. Aquele que libera a arquitetura das altas recâmaras dos tesouros de Deus do céu, de vez em quando ele libera uma arquitetura nova para a humanidade. Algumas vezes ele libera a sabedoria para a economia, para a humanidade, para ajudar a igreja. De vez em quando ele libera a sabedoria para novos remédios, para ajudar a humanidade. Vocês sabem disso, que tudo pertence ao Senhor e que sem Ele você não pode acordar, nem respirar. Até mesmo na medicina, para eles descobrirem uma nova droga, o Senhor abre para ajudar a igreja. Então, das altas recâmaras lá, daquelas recâmaras, vocês podem imaginar aquele que faz isto para vocês? Vocês podem imaginar a cidade que Ele preparou para vocês? Então, o que me chocou naquela imagem, os prédios na linha do horizonte, eu podia vê-los neste ângulo, eles são assim. A ponta deles é como uma pirâmide. Eles são afinados na ponta. Então você tem 4 lados, mas eles se encontram todos em um único ponto no topo. Lindo, lindo. E as bordas dos lados diferentes, aquela linha reta do lugar onde eu estava olhando, quero dizer, eu acho que para vocês seriam como se alguém tivesse colocado algumas luzes, alguns fios de luzes naquelas junções, naquelas demarcações. É porque eles brilhavam e me parecia, como eu disse, dourado, como se a glória de Deus tivesse inundado todo o lugar. O lar dos justos, é sobre isso que eu quero falar. A Nova Jerusalém. É por isso que eu convidei vocês, para que nós possamos falar sobre isso. Quando todo este lixo da terra aqui tiver acabado, há um lar eterno. Então, há um lar que foi preparado para os justos. Então, este dia vai chegar. Então, esta é a minha maior alegria, de que aquele dia vai chegar. Finalmente ele vai chegar. E neste dia eu vou dizer, eu disse para vocês se prepararem para outro lugar. Eu disse para vocês não ficarem contentes com a sua vida aqui, com o que vocês fazem, porque há um lugar eterno para ir. E tudo isso vai chegar ao fim. Aquele dia está vindo. E então, vocês podem imaginar a beleza daquela cidade. A linha do horizonte é tão linda, é tão dourada, tão branca e gloriosa, mas também com uma tonalidade dourada, dando um tom caro, precioso, uma tonalidade dourada. Eu sei que todos vocês gostariam de ir para aquela cidade. Aquela cidade é a cidade de Deus. A cidade de Deus é também a cidade
Em outras palavras, se esta é a sua cidade, é isso que eu quero enfatizar. Aqueles que forem achados justos naquele dia. A cidade de ouro, a cidade gloriosa, o lar eterno dos justos. Hey, linda, finalmente o choro acabou, o luto acabou, a morte acabou. Quando você entrar lá, ó sim. Quem não quer ir lá? Este é o dia da verdade pelo qual eu estou esperando. Quando eu quero saber quem realmente é nascido de novo. Então nós saberemos quem realmente é nascido de novo. Porque aquele é o dia quando os verdadeiros nascidos de novo, o dia da vingança, o dia da realidade, nós saberemos. Aleluia! E então no dia seguinte, o Senhor agora me leva dentro do templo, dentro daquela cidade. Então é isso que o Senhor me mostra. Esta grande coluna que vocês veem aqui, totalmente super gloriosa. Então, enquanto o Senhor está andando com seus dois profetas, normalmente o Senhor anda do lado direito, assim. Mas desta vez parece que a voz estava vindo deste outro lado. Porque quando nós chegamos perto da coluna, então a glória dele resplandeceu deste lado sobre a coluna. E vocês ouviram na rádio que ela ficou prateada agora. A glória, quando resplandeceu, ficou prateada. É por isso que eu entendi que, esse que está falando aqui é Deus Pai. Aleluia! O momento da verdade. O homem andando com Deus. Isto não é uma piada. Então a glória resplandeceu na coluna. E então ela se tornou prateada e mais brilhante agora, diante da sua presença, quando ele nos levou mais perto. Mas ele essencialmente estava nos dando um tour da cidade. Um tour na cidade da Nova Jerusalém e um tour dentro do templo. E o templo do Senhor é essencialmente o lugar da habitação de Deus Pai. O templo do Senhor é o santuário de Deus. É por isso que agora é o trono de Deus. Este agora é o trono de Deus. Aleluia! Tremendo! Olha quão glorioso! Quem não quer estar naquela presença? E o contraste para isto é inferno. O contraste disto, o oposto disto é insuportável. Aleluia! Então, isto é o que nós temos na mão, a cidade da Nova Jerusalém. E então agora o templo, e dando um tour para os seus dois profetas do templo a respeito desta coluna. E nós sabemos que se você ler, isto é apenas uma introdução, eu estou colocando o fundamento para a mensagem. Se você ler agora o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, aleluia. Apocalipse 3, versículo 12, ele diz, eu vou começar no 11, ele diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, significando que há sempre alguém em suas jurisdições neste mundo, sempre tem alguém, você conhece esta pessoa, ele está sempre tentando vir para pegar a sua coroa, então ele está alertando aqui, segura, conserva o que você tem, quando se trata de entrar, ninguém pode roubar, ninguém pode pegar a sua coroa, aleluia. Então ele diz agora no versículo 12, ao vencedor faloei uma coluna no santuário do meu Deus. Aquele que vencer, o vencedor, o vitorioso, aquele que é vitorioso, Jesus disse, eu venci o mundo. Alguém se lembra desta palavra? Agora vocês começam a entender que depois do Senhor, aqueles que vencerem, se você vencer, como eles também, se você vencer. Então ouça isto agora. Ele está dizendo que aquele que vencer, os vencedores, o que vencer? Vencer o quê? O pecado. E a versão em miniatura do pecado é o ego. Você sabia que o maior Satanás é você mesmo?
o ego. Mais tarde eu vou definir isto como a carne, o ego. E este é o pequeno mundo dentro de você que você tem que vencer. Estamos entendendo? Vencer o mundo. Então, aqueles que vencerem, ele diz, serão como aquela coluna. Ele vai te estabelecer dentro da casa, dentro do templo de Deus, dentro do céu. E isto significa que se ele vai falar da coluna, me mostrando a coluna e me enviando para falar com vocês, então ele está falando a respeito de vocês assumirem a sua residência dentro do céu. A permanência da sua residência. Em outras palavras, ele está falando da permanência da sua residência lá. Então, essencialmente, ele está falando a respeito da permanência da sua cidadania no céu. Em outras palavras, esta coluna, ele também está falando da vida eterna, que nunca acaba. A permanência da sua cidadania, da sua residência lá dentro. E lembrem-se que as colunas são um pouco diferentes do resto do espaço do templo. Elas se destacam. Então, há tanto para transmitir também. E esta coluna em particular, há algo mais a respeito desta coluna que eu não estou compartilhando, não me foi permitido. Mas eu estou falando da permanência da sua residência, de que quando você entrar lá, que os seus corações se aquietem, porque vocês estavam acostumados a entrar em pânico aqui embaixo, mas ninguém pode tomar de vocês a permanência da sua residência. Ninguém vai te perguntar, cadê o teu imposto, ou renove a tua identidade, ou teu passaporte, ou o que quer que seja, as taxas. Não, não mais. Ele diz residência permanente no reino de Deus. É disto que o Senhor está falando. Agora tudo acabou. E naquele tempo tudo terá acabado. Não mais problemas, não mais pecado, não mais morte, não mais medo. Oh, eu tenho medo de ficar doente. Não vai ter mais enfermidade. Não haverá mais mudança de humor e ira e depressão e o que quer que seja. Não, ele diz, por favor, agora aquiete-se. E porque aquela coluna fala da eternidade da sua vida dentro do céu, da permanência da sua residência dentro do céu. Então eu posso entender a mensagem que ele está dando lá. Ele está dando para vocês a mensagem que, por favor, use este tempo para se preparar, porque será proveitoso para vocês e o pouco tempo que vocês têm será suficiente para se preparar. Então, realmente, esta é a narrativa a respeito do glorioso e eterno reino de Deus, a Nova Jerusalém, o lar dos justos. E vocês sabem que há o livro da vida, que é a lista, o registro de todos os nomes, porque esta mensagem que eu vou dar para vocês, na verdade é o processamento, é como ser processado para entrar na cidade, o processamento da igreja para entrar naquele reino, naquele templo, naquela cidade, a cidade que não tem fim, que não precisa do sol. E no rádio eu dei um pouco mais, porque eu li em João capítulo 5, 24, João 3, 36, certo? Que aqueles que crerem em mim não vão morrer, mas vão ter vida eterna. Então ele está falando essencialmente sobre vida eterna. E a forma que ele está falando é tão poderosa que você não pode alegar que você não entende isso. É muito claro. E quando você ver isto, você deve ser atraído por uma sede maior e fome por Deus e pelas coisas de Deus. Aleluia. Então ele está usando isso para atrair as suas almas, certo? Aleluia. Agora, como que a igreja é processada? Como vocês são processados para entrar naquela cidade? Como que vocês são processados para entrar na cidade? E é por isso que eu comecei a falar a respeito do processo de santificação. Esta será a nossa grande conversa nesta noite. O processo da santificação divina, o divino processo de santificação. Este é o seu grande título. Então, como você processa um povo para entrar no glorioso e eterno reino de Deus? O processo de santificação. Deixe-me primeiro dar uma visão geral, eu posso chamar de um preâmbulo ou introdução para vocês. Ouçam, há um grande erro, um grande equívoco na igreja nesta hora globalmente. O que eles fizeram? Eles
Eles simplesmente pegaram o processo de santificação e tentaram pesar os dois processos juntos com justificação. Sigam-me nisso, porque isto vai fazer muito bem para vocês ouvirem. O processo de santificação em comparação com a justificação. Porque a Bíblia diz, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? E a mesma Bíblia diz que pela adoção, que quando você é adotado na família de Deus, então você foi justificado pela grande obra que o Messias fez, certo? Na cruz, certo? Então a igreja, o que eles fizeram? Como agora vocês estão vendo que a mesa do Senhor foi posta aqui e todos estão chamados para receber essa refeição. A mesa está posta e todos estão vindo para comer da mesma mesa. E ele está dizendo, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir. Então ele não disse que este linho finíssimo que foi dado para a igreja do Quênia vestir, que agora eles se vestem longo, é diferente do da Austrália? Não. Ele diz que o mesmo linho finíssimo foi dado para todas as nações, significando que o padrão de Deus é a justiça de Deus. Se vocês vissem a justiça de Deus que os dois profetas trouxeram do céu e estão entregando para a igreja do Quênia aqui, então pode ter certeza que é o mesmo requisito para a igreja do Brasil e na Austrália. Pode ter certeza porque é isto que foi dado, porque a visitação é muito grande. Eles têm que ter vindo de Deus. Então, é o mesmo requisito para os europeus, para a África do Sul, Abuja, Nigéria, onde quer que seja. Então, agora a mesa está posta e todos estão comendo daqui. Mas o choque, então, é este, que algumas pessoas virão e dirão, não, eu não quero deste buffet. Quando os pratos forem servidos, vocês virão todos e se servirão da mesma comida. Mas agora a igreja moderna, ela está pedindo à la carte. Ela quer à la carte. É uma palavra francesa significando, sirva-me como eu quero, daquilo que é conveniente para mim. Eles querem salvação de acordo com a sua conveniência. Eles estão pedindo a sua salvação de acordo com seu estilo de vida, que ela seja adequada, conveniente com seu estilo de vida. Esta é a salvação que eles recebem. E ao fazer isto, eles corromperam o evangelho e a graça, até o ponto em que a santificação e justificação, eles, na verdade, eles superelevaram a justificação e rebaixaram a santificação, porque eles estão dizendo, não, Jesus já fez, não se preocupe. Então não há esforço. Se você fala de esforço, eles falam, não, isso não é a graça. A graça diz que Jesus já fez tudo e você não tem que fazer nada. Mas a mesma Bíblia diz, faça todo esforço para viver em paz e ser santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo que porque eles são modernos, eles disseram que agora eles querem salvação de acordo com a sua necessidade e a sua conveniência. Então eles estão pegando e escolhendo, mas ouça isso agora, neste processo, porque vocês sabem o que é que a justificação diz? Que quando você é justificado está tudo certo, acabou, você já conseguiu. Na verdade, até o ponto que eu já ouvi alguns dizerem o inacreditável. Alguns dizem que se você quiser saber se você é justificado, então vai e peque. Então você vai ver que no dia seguinte Jesus ainda te ama e você ainda está salvo. Vocês ouviram isso? Nós ouvimos na TV e falamos na rádio. Mas o que eu estou dizendo é isto. Eles estão exaltando a justificação e, entretanto, isto definitivamente está trazendo à tona a conversa a respeito de qual é a posição destes dois, santificação versus justificação. Há algum deles que é maior? E qual deles vem primeiro, entendem? Esta é a conversa e é por isso que hoje eu quero lidar com a santificação. Mas já me deixem colocar para vocês desde o princípio que a santificação vem primeiro e é o mais importante. Por que eu disse isso? Eu disse que santificação vem primeiro e é o mais importante porque santificação é aquela que te prepara para o glorioso reino de Deus. Então, santificação vai santificar você para o glorioso reino de Deus, certo? E quando a santificação te santifica, olha isso agora. Então, o que estas igrejas lá fora, as igrejas modernas estão fazendo lá fora é errado, porque eles estão essencialmente atribuindo-se a si mesmos justificação. Entretanto, o Senhor diz que foque apenas na santificação e a justificação
cabe a mim conceder, cabe a mim atribuir, cabe a mim dar. Não cabe a vocês atribuir-se. Vocês entenderam onde eles erraram? Eles estão atribuindo-se a si mesmos justificação e isso é perigoso. E quando você descobrir que você vai chegar na porta naquele dia e vai descobrir que você, não foi justificado porque você não foi santificado. Santificação e o resto todo estará certo, porque você sabe agora que é o Senhor quem te justifica, aleluia? Não é você, é o Senhor. Mas na santificação você tem um papel. Depois que Jesus fez, você tem um papel e nós vamos ver. Dando esta narrativa a respeito de santificação em vista da justificação, podemos focar em santificação? Então, santificação. Qual é o propósito da santificação então? É isso que nós queremos olhar este processo. É por isso que vocês são chamados como pastores. Então, seu chamado é ter certeza que há santificação na casa, ter certeza que as ovelhas são santificadas, porque é assim que você vai ajudá-las a entrar, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, antes de nós olharmos o que é santificação, eu vou definir para vocês o que é santificação, a definição. Primeiro de tudo, nós podemos olhar o propósito para inseri-los no assunto, certo? Qual é o propósito da santificação? Agora, qual é o propósito da santificação? O propósito. Em outras palavras, por que santificação, certo? Qual é a importância? Por que santificação? Imediatamente vamos começar em Filipenses 3, versículo 20, certo? Por que santificação, certo? Porque você precisa dela. Ok, eu vou começar no versículo 18, ele diz, porque eu muitas vezes já vos disse antes, e agora eu vos digo, e agora até chorando, que muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo, versículo 19. O destino deles é a destruição, o Deus deles é o estômago, e a glória deles está na sua vergonha, porque a mente deles está nas coisas terrenas, versículos 20. Mas a nossa cidadania está no céu. Vocês entendem por que santificação? Mas a nossa cidadania está no céu, e nós também aguardamos ansiosamente o nosso Salvador que virá de lá, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que ele tem de trazer todas as coisas sob o seu controle e jurisdição, transformará os nossos corpos de humilhação para que nós sejamos igual ao corpo da sua glória. Então, bem ali, número 1. Por que santificação? Este é o número 1. Santificação é muito crítico, muito importante no seu ministério como doutrina, na sua conversa com a igreja, no seu trabalho, enquanto você serve o Senhor no altar, na sua ministração. Por quê? A igreja que você está pastoreando, e você mesmo e a igreja que você pastoreia, não pertence a esta terra, não pertence. Então, portanto, você precisa de santificação. Eles precisam ser santificados para que eles possam ir e para a casa do seu pai, aonde eles pertencem. A cidadania deles é neste reino, significando vocês não são desta terra. Estamos juntos? Por esta razão é importante ser santificados, porque vocês não pertencem à terra. A cidadania de vocês pertence ao eterno e glorioso reino do céu. É por isso que a santificação é chave, porque aqueles que não forem santificados não vão entrar no céu. Pode ser mais claro do que isto? Isto agora é claro. Por favor, tenham certeza de ser santificados, porque nós vamos ver quem santifica e o que ele santifica. Mas tenha certeza de que você é santificado na sua vida cristã, para que você possa entrar no eterno e glorioso reino de Deus. Estamos juntos? Número 2. A razão pela qual santificação é importante. O livro de Isaías capítulo 40. Versículos de 1 a 5, por exemplo, ele diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o seu Deus. Falai brandamente ao coração de Jerusalém e proclame para ela que o tempo da sua milícia acabou e que os pecados dela já foram pagos e que ela já recebeu da mão do Senhor o dobro pelos seus pecados. Versículo 3 é o nosso interesse principal. Ele diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda para o nosso Deus. Todo vale será aterrado e todos os montes e outeiros nivelados.
tortuosos. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor será revelado e toda a carne verá, porque a boca do Senhor o disse. Número 2, a importância da santificação é isto, porque ele está dizendo que o glorioso e eterno reino de Deus está vindo. Ele está vindo. Portanto, santificação vai ser realmente muito importante. Vai ser muito, muito importante agora, em algum tempo, certo? Aleluia! Ele está dizendo, a glorioso e eterno reino de Deus está vindo, e a voz que está anunciando e gritando no deserto já está aqui. Os precursores já estão aqui. Isto significa que a vinda do reino é real. Vocês entenderam? Então ele diz que, portanto, ainda estou no número 2, a importância da santificação 2, em Isaías 40, de 1 a 5. Então ele diz que este reino está vindo e a voz que está anunciando prepare o caminho. Portanto, há uma preparação do caminho, e este processo que prepara os seus corações, prepara o caminho para o glorioso e eterno reino de Yahweh, é chamado santificação. Estamos juntos? Poderia ser mais claro? É isto aí. Oh, sim. Ele diz, o processo que prepara aquele caminho no seu coração, em outras palavras, os pequenos detalhes, o mecanismo, a forma como ele opera. Quando você encontra uma montanha naquele coração se levantando acima de Jesus, aplana. E quando você encontra um vale, aquelas depressões de pecado sexual que estão fazendo pecado, você preenche e você aplana e você começa a traçar uma linha, porque o rei está vindo para passar aqui. E se ele não encontrar um caminho preparado, não vai passar lá, porque os precursores já estão aqui para instruí-lo onde passar. Os precursores já estão aqui para instruí-lo onde passar. Onde nenhum caminho foi preparado, ele não vai passar. Aleluia? Ele está dizendo que o processo que prepara aquele caminho para o glorioso reino de Deus que está vindo, o nome deste processo é santificação. Ai! Então, o valor e a importância da santificação não pode ser cantada, não pode ser procurada nos livros. Você não pode dizer, eu vou pesquisar e vou encontrar. É óbvio assim, é tão claro como o dia. O Senhor está alimentando as ovelhas e aperfeiçoando os eleitos. Ele está polindo a igreja. Então vocês entendem, aleluia, santificação, o valor e a importância da santificação. Número 3, Apocalipse 16, 15. Ainda estamos em por que santificação, o propósito da santificação, a importância da santificação como a terceira razão. 16, 15 ele diz, eis que venho como ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e seja vergonhosamente exposto. E seja vergonhosamente exposto. E seja vergonhosamente exposto. A importância da santificação é que há algumas pessoas que receberam Jesus e eles têm passado por muitas coisas, muitos ataques do inimigo, resistência. Algumas pessoas que receberam Cristo e no processo da sua salvação, eles passaram por muito, eles têm vivido muito, muita resistência e lutas e ataques. E ele está dizendo que seria uma pena que eles fossem vergonhosos naquele dia. Em outras palavras, ele está dizendo que há uma veste que precisa ser preparada para a igreja. E essa é a importância da santificação. A importância, a gravidade da santificação é que há uma veste e que há um grupo de pessoas que nós não queremos vê-los envergonhados naquele dia. E o Senhor está dizendo, eu detestaria vê-los envergonhados naquele dia. Então vamos lidar com a santificação. Esta é a gravidade da santificação, que uma veste tem que ser preparada para que ninguém seja envergonhado. Por quê? Porque ele está dizendo que eles serão vergonhosamente expostos, significando que aqueles que entram no céu, ele diz, bem-aventurados aqueles que guardam as suas vestes e não serão envergonhados, significando que eles estão indo para o céu e as bodas do Cordeiro de Deus é dentro do céu. Então em Central Park vocês aprenderam uma coisa, que se alguma coisa que vocês aprenderam é que as pessoas no inferno de alguma forma vão conversar, eles vão ter um entendimento daquilo que você está fazendo no céu, e que as pessoas no céu também vão ter uma conversa. Uau, será possível que este e aquele não conseguiram?
Ele está dizendo que a ceia das bodas do Cordeiro acontece dentro do céu. E ele está dizendo que a recompensa do servo bom e fiel será no céu. E então ele está dizendo que o juízo daqueles que pecaram abertamente na Universidade do Quênia, na Universidade de Nairobi, em São Paulo, aqueles que estão fazendo paradas gays em São Paulo abertamente, ele diz que o juízo deles será aberto, público. Vocês entenderam a importância da santificação? Oh, sim! Agora, há algumas pessoas que têm permanecido com Jesus, pastoreando, cuidando da igreja, permanecendo com o Senhor. Eu detestaria ver esse povo envergonhado, diz o Senhor. Há algumas pessoas que estão sentadas aqui, que os olhos do Senhor estão agora sobre eles. O Senhor diz, eu detestaria vê-los envergonhados. Portanto, vamos lidar com santificação. Aleluia. Eles têm permanecido com o Senhor, porque Ele está dizendo que a recompensa será no céu, significando que eles então chegaram lá. E ele diz, abençoados, bem-aventurados, bem-aventurados. Você lê no livro de Apocalipse 19, versículo 9, ele diz, bem-aventurados aqueles que são convidados para as bodas, porque as bodas acontecem onde? Dentro do céu. Aleluia! Então é importante entender santificação e ir pregá-la. Então, uma outra razão. Agora é nosso número 3. Então, número 4 é Apocalipse 19, versículo 6 ao 9. Por que a santificação é importante, certo? Ele diz o seguinte, versículos de 6 a 9 eu posso ler, ele diz, então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque o dia das bodas do Cordeiro já chegaram, e a sua esposa a si mesma já se preparou, porque as bodas do Cordeiro chegaram e a noiva já se preparou. Santificação, que há um dia vindo desta tremenda celebração histórica, e que há uma veste, eu vou ler, mas ele está falando que o fato da sua preparação como noiva, a sua prontidão, tem tanto a ver com a alegria na face de um rei que eu conheço, chamado Messias Cristo Jesus de Nazaré. Que se você não se preparar, tristeza, o oposto. Então santificação é chave para que o Messias seja vitorioso, ele possa vencer naquele dia, depois de fazer o que ele fez na cruz por você, certo? Ei, você não quer que ele vença? Então santificação é muito chave. E ele continua dizendo no versículo 8, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir, e o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos, o povo santo de Deus. Olha isso, significando que no processo de preparação, este é o número 4, ele está dizendo que há uma veste, e ele está dizendo que essa é a veste de justiça, e que você não pode atingir a justiça, você não pode alcançá-la, exceto que você passe pelo processo de santificação. Vocês viram a importância deste processo? Então ele diz, o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse, estas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Ai, significando a bem-aventurança de você, a igreja. Quando ele diz que a igreja é abençoada, é que aquela igreja passou por santificação, para que naquele dia ela possa entrar, senão ela não é abençoada. Porque ele diz, por que ganhar o mundo inteiro e então perder a sua alma no inferno? Então esta é a verdadeira definição de bênção, é que a igreja possa ser preparada através da santificação, para que quando aquele dia chegar, isto possa ser dito dela, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas, a festa do casamento do Cordeiro de Deus, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, aleluia! Santificação é central, chave, fundamental
sem a qual não há salvação. Vocês estão começando a entender que, uau, sem este processo, então não há salvação, certo? Ele diz, Isaías 61, versículo 10, a importância da santificação. Isaías 61, versículo 10, ele diz o seguinte a respeito da salvação que vocês contemplam. Quando Isaías viu a salvação vindo, ele diz o seguinte a respeito desta salvação. No versículo 10 ele diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu com vestes de salvação, e ele diz, e me envolveu com mantos de justiça, como a noiva que se adorna de turbante como sacerdote, como a noiva que se enfeita com joias. Ai, quando você está preparado com estas vestes, então ele diz agora que você está pronto para o reino, significando salvo. Você sabe qual é o significado de salvo? Liberto. E esta libertação não é completa até que você entre onde? No eterno e glorioso reino de Deus. Vocês me ouviram? Então ele está dizendo que o processo que te garante a entrada neste eterno e glorioso é as vestes de salvação, as vestes que agora te envolve. Ela te veste com a justiça do Senhor, como ele diz em Isaías 61, versículo 10. E este processo chama-se santificação. Então este processo é obrigatório na vida do crente. Então nós estamos vendo agora, muito poderoso, que a santificação na verdade é o fundamento da salvação. Isto significa que você tem que saber sobre isto, certo? Aleluia! Então se é algo que é tão chave, então vocês estão começando a entender que isto é salvação agora, é isto que é salvação. Mas vocês estão começando a entender que é isto que define salvação, certo? Porque vocês não entraram nisto como uma brincadeira, vocês querem entrar. O livro de Mateus, capítulo 5, a importância da santificação. Por que a santificação é tão importante? Mateus, capítulo 5, ele diz do versículo 3 em diante, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Yahweh, o reino de Deus. Então ele está te dizendo que o reino de Deus para o qual você quer ir tem padrões, tem um padrão. Ele está dizendo, os pobres de espírito. Posso ler outro, versículo 8? Versículo 8 ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus face a face. Ai, então agora ele está falando dos pobres de espíritos, da pureza do coração. Vamos ver o versículo 10, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Yahweh. Ele está ocupado estabelecendo os padrões do reino, os critérios do reino, a medida padrão para o reino. E ele está dizendo para vocês que o processo que te permite, que te facilita para alcançar aqueles padrões do reino é chamado santificação. Ai! Para poder ser pobre de coração, pureza de coração, justiça. Este processo chama-se santificação. Então, com certeza, vocês precisam de santificação. Uau! Para ser pobre de espírito, para ter a pureza de coração e para ser justo, para ter a justiça de Deus. Ele diz, o processo, há muitas outras coisas, mas aquele processo, ele chama santificação, te ajudando a alcançá-la. Estamos juntos ou não? Uma outra razão pela qual você precisa de santificação, Isaías 66, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Acaso não fizeram as minhas mãos todas estas coisas e vieram a existir? Declara o Senhor dos Exércitos. Mas este é aquele para quem eu olharei com favor. Em outras palavras, a outra versão diz, estes são aqueles que eu estimo. Se eu fosse vocês, eu escreveria estimo. E então o próximo, olhar com favor, nessa outra versão aqui. Em outra ele diz respeito, honro, amo.
Estes são aqueles que eu estimo, que eu respeito, que eu honro, que eu amo, que eu favoreço. Quem não quer fazer parte deste grupo? E ele diz, aqueles que são humildes de coração e contritos de espírito. E então ele começa a dizer quem eles são. Agora é aí que entra a tua santificação. Que para você fazer parte deste grupo, há algum trabalho, a santificação tem que ser alcançada em você. Estes são aqueles que eu estimo, que eu respeito, que eu amo, que eu favoreço, aqueles que são mansos e que tremem da minha palavra. Vocês estão entendendo? É isso que a santificação faz em você. Estes são aqueles que ele ama, o grupo no qual vocês querem estar, certo? Ele os ama, ele os favorece, ele os honra, ele os estima e ele os abençoa. Em outras palavras, ele é apaixonado por eles. Ele diz, eles são aqueles que fazem o que a santificação alcança. Eles fazem o seguinte, ele diz, onde é o lugar do meu repouso? Acaso as minhas mãos não fizeram tudo isso e então elas vieram a existir, declara o Senhor? Estes são aqueles para quem eu olho com favor, que eu estimo, que eu favoreço, que eu amo, que eu honro, que eu respeito. Aqueles que são, número 1, humildes, contritos de espírito e humildes de coração. Contritos de espírito e eles tremem da minha palavra. Aquelas 3 virtudes que Deus está celebrando lá, humilde, contrito e treme da sua palavra, são alcançadas pela santificação. Hey! Que vocês precisam disto para entrar, ser humildes, contritos de espírito e que tremem da palavra dele. Esta condição é alcançada pelo trabalhar da santificação. Portanto, vocês querem isso? Podemos examinar a condição de não santificação. Mais embaixo ele fala daqueles que ele odeia. Em outras palavras, a condição de não santificação, a alma não santificada, as pessoas que não passaram, que não foram processados pelo processo da santificação. Ele diz o seguinte a respeito disso. Versículo 3. Mas aquele que sacrifica um boi é como alguém que mata, que comete um homicídio, que mata um ser humano, um assassino. Aquele que sacrifica um cordeiro é como alguém que comete a abominação de quebrar o pescoço de um cachorro. E todo aquele que faz uma oferta de cereal é como quem apresenta o sangue de um porco. É como alguém que pega o sangue de um porco e derrama no altar. E aquele que queima incenso memorial é como alguém que está ocupado adorando aqueles ídolos de madeira e pedra hindus. Eles escolheram seus caminhos e têm prazer em suas práticas detestáveis. Vocês viram a condição de não santificação? Ainda há alguém nas suas igrejas que está dizendo que não quer santificação? Somente de olhar para o grupo que não é santificado e como que o Senhor se ressente, como que ele fala a respeito deles, o ódio. Ai, ele chama isso abominação. Então você tem que dizer, eu tenho que ser santificado. Eu escolho a santificação. Ela agora se tornou a verdadeira salvação. Sem ela você está acabado, se você não é santificado. Então é melhor você ser santificado para que vocês possam ter uma jornada em direção ao eterno e glorioso reino de Deus. Porque o dono do céu, o mesmo que leva pessoas para o céu, é o mesmo que leva pessoas para o inferno. O dono do céu, para onde vocês querem ir, ele já está falando assim a respeito da condição de não santificação. Então, quem é você para dizer, não, ele vai entender, eu sei. Agora vocês estão vendo que a condição de não santificação é uma abominação, é idolatria, é odiar Deus. Você literalmente odeia Deus, você não gosta de Deus. Então, Deus agora também não gosta de você porque você está se elevando acima dele. Aleluia. O livro do Apocalipse, capítulo 4. Por que vocês precisam ser santificados? Eu ainda estou focando em uma parte de 10 partes. Apenas esta única parte. Por que você precisa de santificação? Qual é a importância? Qual é o propósito na vida do crente? De um cristão, significando um seguidor de Cristo. Por que é importante para esta pessoa, para o cristão? Qual é a importância? Qual é o
propósito. Para quê? Em outras palavras, por quê? Por que santificação, certo? Então podemos terminar. Apocalipse capítulo 4, ele diz. Apocalipse capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao 11, mas talvez não chegue lá, certo? Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois disto. Se isto é a simulação, a emulação do arrebatamento da igreja, então vocês precisam de santificação, porque em um determinado dia o céu vai abrir e Deus vai dizer: sobe para aqui. Então você vai precisar dela. Caso contrário, você vai ficar. E se este for o caso, então ele está anunciando aqui que há um dia, quando a voz vai dizer, lá do céu aberto, que sobe para aqui. Depois de Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, preparando a igreja. Então agora, você ouve falando lá da porta, sobe aqui. Então ele começa a falar dos eventos dentro do céu e o que vem depois. É claro que uma vez aqui, ali em Apocalipse 16, 19, ele ainda está falando de preparação, mas dentro do contexto da cascata dos eventos. Aleluia! Se a Bíblia está dizendo que este dia está vindo, quando ele finalmente vai dizer: minha boa e maravilhosa e linda igreja, por favor, sobe para aqui. Você quer ter certeza que você estará totalmente santificado, para que até mesmo estes o quê? Ouvidos. E para que são eles? Para ouvir a trombeta e o comando, para ouvir Deus, para que você também possa ouvir este comando e ir. Aqueles que não forem santificados não podem ouvir, porque esta voz é uma voz espiritual. Ué. Vocês precisam de ouvidos espirituais, e este ouvido tem que ter sido santificado. Eu estou construindo o caso para a santificação, estabelecendo o caso para a santificação. Aleluia! Santificação. E então ele diz o seguinte, então você pode continuar lendo, porque ele diz no versículo 2, então eu estava no Espírito, então diante de mim havia um trono no céu, com alguém sentado no trono no céu. E novamente, com alguém sentado no trono, e aquele que estava sentado no trono tinha a aparência de jaspe, como rubi, e um arco-íris que resplandecia como esmeralda, e ao redor dele, circundando, havia 24 tronos, com 24 anciãos sentados, vestidos de branco, linhos finíssimos, resplandecente e puro, e com coroas de ouro na sua cabeça. Do trono saíam flashes de relâmpagos, vozes trovejantes e trovões retumbantes. Se é isto que acontece lá, quem não vai querer se preparar primeiro? É como se ele estivesse repetindo os eventos do Monte Sinai. O trovão, relâmpagos, raios, trovões, fogo e fumaça. Então ele está dizendo, marque bem, é o mesmo Deus. Então você não iria querer se preparar completamente se você vai estar diante daquela majestade. Esmeralda, arco-íris, cristal como vidro. Se eu ler mais para frente, ele diz, como cristal de vidro, resplandecendo a glória lá, o poder, a majestade que ele está descrevendo. Ele está descrevendo a inacessível majestade de Deus. Trovões, relâmpagos, estas coisas, hein? Você não iria querer se preparar bem para que o seu estômago seja forte. Você deve preparar-se bem, se este é o trono diante do qual você está aparecendo. E, portanto, o processo que te prepara e que é tão chave é chamado santificação da alma. Aleluia! Isto é poderoso.
O poder da santificação, o valor da santificação, a virtude que é a santificação, a importância da santificação, o propósito da santificação, o papel da santificação. Ele está dizendo, olha o que ele diz mais para frente: do trono saíam flashes de relâmpagos, estrondos de trovões. Na frente do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, e também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Versículo 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro como o rosto de um homem, o quarto parecia uma águia. Eu encontrei cada um deles especificamente diante do trono de Deus. Cada um. Eu encontrei cada um e conversei com eles. E eu não posso descrever para vocês, nunca me foi permitido descrever para vocês estas criaturas como elas são. Alguns de vocês não suportariam. Vocês não acham que vocês precisam de uma preparação completa através de um lindo processo chamado santificação para que vocês estejam preparados para isso? Me desculpem, séria santificação. Ele disse, não apenas santificação, vocês precisam séria santificação, séria santificação. E ele fala a respeito destas 4 criaturas como o boi à face do homem e o quarto como uma águia voando. E ele diz, cada um dos 4 seres viventes tinham 6 asas e eram cobertos de olhos tanto ao redor como por baixo das asas. Está falando da inteligência deles, falando da inteligência deles. Eles estão olhando com os olhos de Deus, significando que eles veem tudo em todos os lugares, cobertos com olhos em todo lugar, embaixo da asa, todo lugar. Então eles enxergam atrás, eles enxergam na frente, eles enxergam embaixo e em cima. Então eles estão vendo como Deus vê. Os olhos falam a respeito da visão e da inteligência deles. Quão inteligentes, como eles veem tão longe, até mesmo as coisas que não aconteceram. Os 4 seres viventes. E então ele continua dizendo, mesmo embaixo das asas, dia e noite, eles nunca param de dizer, santo, 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 3 vezes santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se Deus é deste tanto, 3 vezes santo, vocês não acham que precisam se preparar?